Luísa Martins. Esse detalhe é muito importante porque houve uma crítica, ao Mota principalmente, sobre o timing dessa decisão. Porque Flávio Bolsonaro diz, olha, eu tenho preço para desistir da candidatura. E aí os aliados falam, tem a ver com o PL da anistia. Ele dá uma entrevista para a Record e ele diz, não exatamente, a anistia é Jair Bolsonaro, mas a elegibilidade dele. Mas há uma crítica de que a direita sabia e a esquerda não sabia da votação hoje. Ou pelo menos de que o Mota iria pautar e ele anunciou na reunião de colégio de líderes. Como você vê essa votação hoje? Você considera, Luísa, pela sua experiência como jornalista, que tem chances desse PL da anistia passar ainda hoje? Uribe, me parece que o Hugo Mota articulou muito bem com a oposição, né, com os parlamentares ali que fazem parte da base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não combinou com o governo federal, né? Pelo menos o que a gente tem de informação até o momento. Você trouxe até a reação da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, de que o governo foi surpreendido, mas a oposição não foi. Então isso certamente vai agravar, talvez, uma crise ali entre o Palácio do Planalto e o Hugo Mota, que tem tomado para si essa responsabilidade e a prerrogativa, né, de, como presidente da Câmara dos Deputados, pautar os assuntos que ele entende que devem ser discutidos neste momento. E a gente vê uma tentativa de Hugo Mota de encerrar 2025 com esses casos mais controversos resolvidos, né? PL da dosimetria, temos ali a questão da cassação dos mandatos, né, de vários parlamentares, como Alexandre Ramagem, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Glauber Braga. Então, existe essa intenção, né, de Hugo Mota de terminar 2025 com esses assuntos resolvidos. Em relação ao PL da dosimetria, é difícil falar uma previsão, né? A gente sabe que na Câmara tudo é possível e que é preciso saber qual vai ser o poder da base do governo de obstruir essa investigação, né? Essa votação, ou ter ali uma capacidade de articulação capaz de barrar esse texto, né? Mas Paulinho da Força traz aí um texto que foi previamente articulado, inclusive com ministros do Supremo, para garantir que uma redução das penas, né, uma alteração legislativa, não fosse aprovada no Congresso Nacional, para logo ali na frente ser considerada inconstitucional e derrubada pelo próprio STF, né? Então, a gente vê um texto muito focado na questão da redução das penas e como isso vai acabar sendo aplicado, até por esse princípio que eu vinha citando, né? De que qualquer alteração penal deve retroagir se for mais benéfica ao réu. Então, inevitavelmente, vai acabar respingando ali em algo positivo para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa frase de Sóstenes Cavalcanti, líder do PL na Câmara, é muito relevante, né? Mostra que, pelo que eu entendi, Flávio Bolsonaro levou ao ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão, na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, o texto de Paulinho da Força e houve ali uma orientação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que mesmo preso segue sendo o principal líder da direita no país, de que, vamos aprovar essa dosimetria e deixa a anistia para um outro momento. E Sóstenes também disse isso, né, de que estão abrindo mão da tal anistia ampla, geral e restrita nesse momento para focar na aprovação desse chamado PL da dosimetria, que é o PL da redução das penas, e que, pelos cálculos aqui que foram feitos pelo próprio Sóstenes Cavalcanti, é preciso checar a matemática aqui para ver se é isso mesmo, mas a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro se reduziria ali, né, de 27 anos e 3 meses de prisão para pouco mais de 20 anos de prisão. Então, consequentemente, a progressão de regime, do regime fechado para o semiaberto, poderia ocorrer num tempo menor, né? Jair Bolsonaro poderia ficar menos tempo em regime fechado, pelos cálculos ali do Sóstenes, chegaria a 2 anos ou 4 meses em regime fechado, e aí depois ele poderia progredir. Claro que a defesa tenta, né, antes disso acontecer, sensibilizar ali de alguma forma o ministro Alexandre de Moraes para conceder a prisão domiciliar humanitária, mas como a gente trouxe aqui no início dessa edição, né, Uribe, é um cenário considerado improvável, né, diante de tudo que a gente viu em relação ao risco de fuga que foi identificado pela Polícia Federal, a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica, o próprio papel de Flávio Bolsonaro na convocação de uma vigília que, na avaliação da Polícia Federal, poderia servir para tirar a atenção dos policiais que monitoravam o entorno da casa de Bolsonaro e aí, com isso,
criar um ambiente propício para uma fuga, para que Bolsonaro pudesse sair de casa e ir para uma embaixada, por exemplo, sem ser percebido ali, sem ser notado pelos policiais que faziam esse monitoramento da prisão domiciliar. Esse contexto, né, acabou gerando uma percepção dentro do STF de que a prisão domiciliar, que antes até era considerada possível, inclusive no curto prazo, acaba sendo uma possibilidade muito remota, pelo menos nesse momento. Então, com isso, a aposta, né, da direita e do entorno do ex-presidente, de fato, é reduzir o tempo em que ele vai ficar em regime fechado, e a redução das penas acabaria retroagindo para beneficiar Bolsonaro, e com isso ele sairia do regime fechado em pouco mais de 2 anos de prisão. É um cenário que o presidente, pelo menos pelo que a gente tem de informação, concordou nesse momento para resolver essa questão da redução das penas ainda este ano no Congresso Nacional e deixar talvez a anistia geral e restrita, ou investir ali em recursos que possam retomar a sua elegibilidade, embora também não exista aí um cenário muito favorável para ele dentro do judiciário brasileiro, mas concordou com isso, né? Com focar na dosimetria agora e deixar a anistia para depois. A gente vai acompanhar, é claro, para saber quais vão ser os desdobramentos e qual vai ser, vai ser um teste, na verdade, né, Uribe? Você conhece, como eu disse, o Congresso muito melhor que eu, mas vai acabar sendo um teste também para a base do governo, que foi pega de surpresa enquanto havia, segundo Sóstenes, uma articulação ali entre Paulinho da Força, relator do projeto, Hugo Mota, presidente da Câmara, e a oposição, porque o governo não estava sabendo, mas Jair Bolsonaro, preso em regime fechado, estava sabendo. Então, isso certamente vai criar aí uma crise entre governo e Congresso.